psiquiatria. Eu sou Renata Figueiredo, já me apresentaram, psiquiatra, e a gente vai falar sobre o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Por que amarelo? Amarelo porque chama atenção e também porque não é uma campanha nacional, é uma campanha mundial. Começou nos Estados Unidos, e aí nos Estados Unidos, em setembro, um rapaz muito querido, numa cidade pequena lá, tentou suicídio, suicidou batendo um carro amarelo. E ele era conhecido por esse carro amarelo. Então, no velório, a família distribuiu bilhetes de prevenção, de alerta, que as pessoas ficassem alertas aos sintomas para poder não acontecer mais isso. E aí começou lá uma campanha de prevenção ao suicídio. E aí começou lá nos Estados Unidos e depois passou a ser mundial. E aqui no Brasil começou há 4 anos, o Setembro Amarelo, a gente trouxe pela Associação Brasileira de Psiquiatria e tem crescido hoje a associação, várias associações já aderiram, Não é um mês de comemoração, na verdade, é um mês de prevenção, é um mês para chamar atenção, para a gente conhecer, conseguir identificar e conseguir ajudar as pessoas que estão em sofrimento e que pensam em suicídio. Eu vou colocar muitos dados aqui, estatísticos, mesmo para chamar atenção de como é importante, como tem crescido o número de suicídio no Brasil. Meus conflitos de interesse, eu sou tesoureira da Associação Psiquiátrica de Brasília, sou conselheira eleita do CRM e sou psiquiatra no consultório particular e na Clínica Saúde BRB. É uma palestra bem extensa, eu tirei várias coisas, porque essa palestra a gente ministra até para psiquiatra também. Então, para a população geral, que é importante também, eu deixei algumas coisas mais para chamar atenção e como a gente conseguir identificar e conseguir prevenir. O que é o suicídio? O suicídio é o ato deliberado de acabar com a vida. Isso pode ser de qualquer forma que a pessoa acha que é letal. Às vezes é ambivalente. A pessoa quer ficar bem e por isso tenta suicídio. A pessoa quer viver, mas quer viver acabando com a dor. E às vezes a pessoa toma medicação para poder ficar melhor, mas para dormir para sempre. Então, é bem ambivalente. Às vezes a pessoa fala que quer ficar bem, que tem planos, mas só que o sofrimento ela percebe como se fosse uma coisa que não tem mais jeito, e aí acaba tentando e às vezes conseguindo, mas com a intenção de ficar melhor. O comportamento suicida é dividir em pensamentos, planos e a própria tentativa. E a gente olha a suicidabilidade de acordo com as ideias da pessoa. É o risco que a pessoa tem de suicidar. E aí inclui história familiar de suicídio, de tentativas de suicídio prévio e transtorno psiquiátrico. Os dados no mundo. A cada 40 segundos, uma pessoa tenta suicídio no mundo. Uma pessoa suicida no mundo. E a cada 3 segundos, uma pessoa tenta suicídio. No Brasil, a cada 45 minutos há uma morte por suicídio. Em 2012, 804 pessoas morreram por suicídio. E em 2020, daqui 2 anos, a estimativa é que 1,5 milhões vão morrer por suicídio. A cada 100 mil habitantes, segundo a OMS, 15 homens suicidam para 8 mulheres. Os homens são mais efetivos, eles tentam menos, 3 vezes menos, mas conseguem mais vezes. No Brasil, 3 mortes de homem para cada morte de mulher. É um impacto muito grande na vida das pessoas e a gente estima que afeta diretamente 6 pessoas. Então, às vezes, diretamente, afeta muito, A gente fala muito de pós-venção, que é um termo que a gente usa para prevenir o suicídio após a morte, prevenir o suicídio das pessoas que ficaram após a morte de suicídio, por suicídio de alguém. Então, às vezes um parente, às vezes algum conhecido. E a
cada ano a morte tem mais morte por suicídio do que por guerra ou por homicídio. É muito importante aqui esse slide, que mostra que de 1965 a 1995, em número absoluto, tinha uma quantidade expressiva de suicídio, acidentes, AIDS, doença cardíaca e leucemia. E em 2009 a 2012, a morte por suicídio não diminuiu. E todos os outros que eu falei, eles diminuíram. E eles diminuíram por causa de campanhas de prevenção. Antes morria muito por AIDS, morria muito por doença cardíaca, e hoje morre bem menos, porque as pessoas se conscientizaram, fizeram muitas campanhas, as pessoas têm consciência do risco. E o suicídio não, as pessoas ficavam caladas, evitavam falar, era um tabu, ainda, mas a gente está tentando que não seja mais. Falar de suicídio é importante para a gente conseguir prevenir. No mundo, 50% das mortes violentas são por suicídio. Nesse slide, todos esses países, a morte por acidente e morte por homicídio são menores que a morte por suicídio. Exceto no Brasil, que que suicídio é menor, mas porque a gente tem uma taxa muito alta de suicídio e acidente de trânsito. Alguns dados do Brasil eu já falei, mas completando, a média de 5 suicídios para cada 100 mil habitantes. Em número absoluto, é o 8º país. Em 2012, foram 30 mortes de suicídio no ano. De 2000 a 2012, houve um aumento de 10,4%, sendo observado uma alta de mais de 30% em jovens. Isso é importante porque tem crescido muito os suicídios em jovem. A gente tem um cuidado muito grande para falar dos números no Brasil, porque há uma subnotificação, apesar de ser uma doença de notificação compulsória, de ser uma morte de notificação compulsória, as pessoas mesmo assim não notificam. Então, e é importante porque a gente consegue fazer políticas públicas a partir das notificações, mas muita gente, até muitos médicos de pronto-socorro, que veem todos os dias tentativas, mortes por suicídio, eles não sabem se notificar. Então, é mais uma coisa que a gente precisa levar para as pessoas aprenderem, para a gente conseguir mudar esse painel. E é muito variável assim, as taxas no Brasil. O Rio de Janeiro é o estado que menos suicida, assim, que supostamente tem menor índice de transtornos psiquiátricos. A cada 100 habitantes, 17 pessoas, um número expressivo, 17% já pensaram em se matar. 5% elaboraram um plano de suicídio. 3% tentaram, e só uma dessas 17 que chegaram a ser atendidas no pronto-socorro. E por que é importante falar sobre esse assunto? Porque é um número expressivo de 10 a 15 em 100 mil. Cada morte por suicídio há 20 a 40 tentativas. Nos últimos 45 anos aumentou 60%. E a terceira causa de morte entre 15 e 34 anos. E só perde para as mortes violentas. E alguns países que têm uma cultura de suicídio, por exemplo, China, a cada 56, de todos os suicídios de mulheres, 56% acontece na China, porque ela foi pega traindo, aconteceu alguma coisa, ficou envergonhada, aí suicida. E alguns países, Japão, tem um índice muito mais alto que o nosso, por causa da cultura do suicídio. Tem alguns fatores de risco que a gente precisa saber para identificar quem tem maior risco de tentar um suicídio, e tem alguns fatores de risco que não são modificáveis, A gente só precisa saber para poder identificar o risco. E alguns que são modificáveis que a gente tem que intervir. De não modificáveis, tem tentativa prévia de suicídio, a gente tem que ficar de olho. Porque quem já tentou suicídio, de quem consegue morrer por suicídio, 50% já tentou antes. E aumenta a tentativa prévia, aumenta 5 a 6 vezes a chance de tentar novamente.
e acaba que vai se aperfeiçoando e consegue o êxito, né? Nesse caso, é a morte. A idade jovem entre 15 a 30 anos, que tem aumentado mais, e os idosos também é um fator de risco. Às vezes a gente acha que o idoso não suicida, que o idoso não tenta suicídio. Mas quando o idoso tenta suicídio, a chance de conseguir é muito grande, porque já está muito debilitado. Então, se ele suicida tomando medicação, às vezes uma quantidade pequena de medicação já é suficiente para morrer. Então, eles são muito mais efetivos que os mais jovens. Os homens, como eu disse, suicidam mais, né? Eles têm uma taxa 3 vezes maior do que das mulheres, apesar das mulheres tentarem 3 vezes mais que os homens. Tem uma subnotificação, mas a gente acredita que o transtorno de identidade sexual acaba aumentando o risco também de suicídio. Doenças crônicas, debilitantes, as doenças desfigurantes têm um risco maior. Populações especiais, como imigrantes, indígenas e alguns grupos étnicos, têm mais risco. E quem sofreu perda recente, que pode ser perda de emprego ou perdas, né, está no luto, tem um risco maior. O histórico familiar, às vezes eu falo muito isso no consultório, assim, olha, é uma herança que você deixa para o seu filho. Se você pensa em suicídio, se você se suicida ou você tenta suicidar, isso fica. Porque se meu pai, que era uma pessoa tão boa, suicidou, por que eu não posso suicidar? Então, além do risco maior, porque na família que tem transtorno mental, na família que tem suicídio, normalmente uma família que tem um transtorno mental mais grave. Então, além disso, tem o fato de a gente quebrar o tabu. Assim, se ele suicidou, não é possível que uma coisa tão ruim vai acontecer com ele depois da morte, porque ele era uma pessoa boa. Então, a gente usa isso porque deixa um legado, deixa uma herança, né? Isso aumenta o risco da pessoa suicidar. Componentes genéticos e ambientais têm um risco maior. O risco de suicídio aumenta entre os que já foram casados com quem alguém suicidou. Evento adverso, né, abuso físico, sexual, pai divorciado, transtorno psiquiátrico familiar, também é um fator de risco. E entre adolescentes, suicídio de alguém proeminente aumenta o risco. Conflitos familiares, né, incerteza da orientação sexual e a falta de apoio social. As doenças mentais não diagnosticadas, não tratadas ou tratadas de forma inadequada. Não adianta ir começar a tomar medicação, pegar receita com outro médico, sem falar o que está acontecendo, sem ver se a doença piorou, se precisa ajustar a dose, né? Tomar remédio não quer dizer que está tratando. Então, isso é muito, muito comum. Assim, nossa, estava fazendo tratamento e mesmo assim suicidou. Às vezes estava tomando remédio, que é diferente de fazer tratamento. Sentimentos. Às vezes a pessoa, o sentimento de desesperança, desespero, desamparo, uma personalidade mais impulsiva tem um risco maior, né? Normalmente os jovens são mais impulsivos, então isso aumenta o risco do jovem suicidar. E a combinação desses sentimentos, ela aumenta muito mais o risco. Gente, as pessoas que vivem sozinhos, né, divorciado, viúvos, que nunca se casaram, que não tiveram filhos, tem um risco maior. Normalmente, homens que não casaram ou que são divorciados ou viúvos têm um risco maior também. Desempregados com problemas financeiros ou trabalhadores não qualificados, aposentados, moradores de rua e com acesso aos meios. E isso, o que é isso? Acesso aos meios, né? Por exemplo, os policiais que têm porte de arma, né, que andam armados. Então, assim, eles têm um risco aumentado, porque, às vezes, por impulso, eles conseguem, né, vocês conseguem, porque tem um porte e é uma forma muito efetiva, né? Tem algumas profissões que a gente não pode brincar. Qualquer sinal, algum sintoma que está apresentando, tem que procurar tratamento. Né? Médico, por exemplo, que sabe como que morre, sabe como é que consegue se matar, policial, e tudo isso a gente tem que ter mais atenção com esses profissionais. Mesmo com tanto fator de risco, às vezes a gente tem mais fatores de proteção
E isso é muito importante. Os fatores de proteção são mais importantes que os fatores de risco. Às vezes a gente tem parente que suicidou, a gente já tentou antes, a gente tem um transtorno psiquiátrico, perdeu um emprego recente, mas a gente tem a perspectiva que as coisas vão mudar, que as coisas vão melhorar, uma autoestima boa, tem uma religião importantíssima, né, um motivo para viver. Às vezes tem filhos, né, tem que cuidar dos pais, é um bom suporte familiar, laços sociais estabelecidos, tem criança em casa, um senso de responsabilidade, está com uma gravidez planejada, tem uma resiliência. Quando a gente tem esses fatores de proteção, a gente é mais importante do que aquele tanto de fator de risco que a gente tem. Então, a gente tem que aumentar isso, né? Quem não tem uma religião, às vezes a gente fala para buscar religião, para acreditar em alguma coisa, às vezes não tem frequentado a igreja, mas tem uma formação, então a gente tenta voltar a frequentar a igreja, ou ficar próximo de das pessoas, né, pai, mãe, dos amigos que ajudam, isso aumenta muito a rede de apoio. E como a gente pode reconhecer, né? Quem está próximo, o que a gente pode fazer, ver como a gente pode orientar. Quando a gente reconhece, por exemplo, um paciente que tem transtorno psiquiátrico, durante todo o curso da doença, ela tem um risco aumentado. É claro que nos surtos, né, na época mais grave, às vezes no transtorno bipolar, em fase depressiva, ou o paciente que tem uma depressão crônica, mas naquele momento ele está mais afetado, o risco é maior. O histórico familiar e pessoal de comportamento suicida, né? A pessoa que já tentou, a pessoa que está se mutilando, né? Se cortando, se ferindo, às vezes não tinha um comportamento assim, começou a dirigir mais rápido, começou a ficar mais imprudente, irresponsável, às vezes parou de tomar medicação, às vezes é diabético, parou de tomar medicação, às vezes não estão tentando suicídio, efetivamente, mas estão tentando o que a gente chama de para-suicídio, tem algumas formas de morrer, às vezes brigando no trânsito, tudo isso a gente pode perceber uma mudança no comportamento para poder intervir. Comportamentos, como eu te falei, autolesivos, respostas anteriores, né? Às vezes a pessoa passou por uma situação estressante anteriormente e tentou suicídio. Essa pessoa a gente tem que estar mais alerta com ela, porque às vezes a pessoa passa por várias situações estressantes e não faz nada, não tenta suicídio, essa pessoa tem uma resiliência maior. Pessoa que já tentou tem um risco maior. Presença de vários fatores de risco e poucos fatores de proteção. Situações agudas de crise, né? A pessoa que acabou de perder o emprego, a pessoa que perdeu os pais no acidente, está no momento de luto, tem um risco maior, a gente fala em torno de 3 meses do evento agudo, tem um risco maior. Mudança súbita na apresentação da doença, às vezes a pessoa é sempre deprimida e aí aparece muito feliz. Do dia para a noite, essa pessoa está ótima, está muito feliz, e a gente acha, essa pessoa não vai tentar suicídio, porque ela estava deprimida e agora não, ela está feliz. Na verdade, ela decidiu que vai se matar e aí ela está feliz com a decisão. E aí tem que chamar a atenção nossa. Se é uma pessoa que tem um comportamento mais deprimido e muda, ou está muito feliz, ou está muito mais triste, aí a gente tem que ficar de olho, né? É um potencial. Exposição a estressor psicossocial, vergonha, humilhação, né? Às vezes a pessoa foi pega num episódio de corrupção, foi exposta, alguma coisa assim, tem um risco maior. O que dificulta a avaliação? Se a gente chegar na pessoa que está pensando em suicídio e falar assim, você está pensando em se matar? Aí provavelmente a pessoa vai negar. Então, isso dificulta muito. Então, às vezes, primeiro prestar atenção nos comportamentos, nos riscos que aquela pessoa tem, começar a abordar de uma forma mais ampla, né? Perguntar se está se machucando, se talvez se pensa em morrer, ou se morresse seria melhor, estaria mais feliz, sentiria uma sensação melhor.
Então, começar com perguntas mais amplas e aí perguntar diretamente se tem pensamento de suicídio. Ambivalência, a pessoa está fazendo um plano de suicídio, mas pensa também, no ano que vem eu vou entrar na faculdade, no ano que vem eu vou fazer isso, matriculou na academia essa semana. Então, a pessoa está com todos os planos para o futuro, mas também está com plano de suicídio. Então, essa ambivalência, às vezes, a gente começa a reconhecer como se não tivesse um risco. Não, ela não tá com risco porque ela está com vários planos. E não, porque como o suicídio é uma tentativa de acabar com o sofrimento e não com a vida, ela pode ter essas duas visões, ter plano de morte e plano de vida, de viver bem. Às vezes raiva e ressentimento, um contato emocional difícil, às vezes a pessoa, mesmo você tentando aproximar da pessoa, conversar com a pessoa, assim, interagir, a pessoa não quer contato, tá fechado, muito fechado. Né? Não cooperação, é um comportamento difícil, rígido, sempre falo isso, assim, o paciente que chega e que pensa que não vai melhorar, que tem uma certeza que não vai melhorar, que qualquer coisa, qualquer situação do dia a dia, vê como se fosse uma situação muito grande, né? Esse comportamento muito inflexível, ele tem um risco aumentado e dificulta a gente fazer uma avaliação. E o senso de realidade distorcido, né? Que é isso que eu falei, de que a pessoa acha que tudo está ruim, às vezes bate o carro, um arranhão e acha que é a pior coisa do mundo. E aí uma pessoa que tem uma boa resiliência, uma pessoa que está com um humor melhor, às vezes bate o carro, perde o carro, né? Dá PT no carro e dá graças a Deus porque sobreviveu. Né? Como a gente encara as situações do dia a dia é muito importante. Inclusive, teve uma pesquisa que separou as pessoas de forma aleatória, aplicou um questionário sobre depressão e ansiedade, e quem tinha depressão e ansiedade foram excluídas. Então, pegou pessoas saudáveis e separaram aleatório em 3 grupos. Um grupo de pensar positivo e agradecer, um grupo de pensar coisas neutras e um outro grupo de pensar coisas ruins. Nesse grupo de pensar coisas boas e agradecer, eles melhoraram um pouco. No grupo que pensou coisas neutras, eles mantiveram um pouco, teve alteração. E as pessoas que pensaram coisas negativas, elas pioraram ou deprimiram. Então, o que a gente tira dessa pesquisa é que a gente é capaz de mudar o padrão de pensamento, a gente pode, de uma hora para outra, querer aprender a pensar positivo, e não precisa ser uma característica da pessoa. A gente começa a pensar, às vezes, obrigado a pensar, e a gente consegue melhorar o pensamento, consegue melhorar o humor dessa forma. E quando a gente tem um pensamento negativo, quando a gente está, por exemplo, a gente está deprimido, a gente tem um pensamento negativo. Se a gente mantém isso, a gente começa a manter aquela situação difícil, de que as coisas não vão melhorar. Então, esse senso de realidade distorcido, a gente pode melhorar conscientemente, tentar fazer melhorar e conseguir, porque a pesquisa foi para isso, para mostrar que a gente tinha condições de mudar. Depressão é o transtorno psiquiátrico de forma absoluta, assim, em número absoluto, que mais causa morte por suicídio. E é muito prevalente, né? As mulheres ao longo da vida vão ter pelo menos um episódio, 25% das mulheres vão ter pelo menos um episódio ao longo da vida e 10 a 12% dos homens. Em função da alta prevalência, é o transtorno psiquiátrico que mais causa suicídio. As medicações são mais eficazes que psicoterapia, mas a associação das duas, psicoterapia mais o medicamento, é o tratamento mais efetivo. O transtorno bipolar é a 6ª maior causa de incapacitação no mundo, é o transtorno mais associado ao comportamento suicida. Como ele é menos prevalente, ele não supera o transtorno depressivo em número absoluto, mas em porcentagem, 50% dos portadores de transtorno de humor bipolar tentam suicídio
e provavelmente 15% vão morrer por suicídio. O tratamento adequado reduz a mortalidade. A medicação, existe medicação especificamente anti-suicídio. A pessoa que está com ideação suicida tem um tipo de medicação que a gente usa em todas as vezes, por diminuir a impulsividade, ela diminui o risco de morte por suicídio, e independente da ação dela, porque essa medicação é uma medicação que a gente usa para melhorar o humor. Independente da melhora do humor, ela diminui a impulsividade e diminui o risco de suicídio. Outro transtorno por uso de substância é a terceira causa de morte por suicídio. Mesmo em quem não tem nenhum transtorno, nenhuma dependência, normalmente as pessoas, antes de se matar, elas tomam um pouco de álcool para poder desinibir. Então, a pessoa que bebe, a pessoa que faz uso de droga, elas têm um risco muito maior de suicidar, porque normalmente é o que a gente chama de patologia do álcool. Já tem um transtorno psiquiátrico associado ao uso de droga ou o uso esporádico naquele momento do álcool, e aí aumenta o risco de se matar. O comportamento de suicídio, né? A chance de suicídio aumenta na proporção de quanto mais fatores de risco tem, né? E menos de proteção. Muitos indivíduos que não têm intenção de suicídio acabam suicidando por diminuir a impulsividade, aumentar a impulsividade, diminuir a inibição que o álcool faz, por exemplo, e aí acabam tentando se matar. E na avaliação é bom a gente ver algumas expressões, assim. Às vezes a pessoa fala assim, não tem mais nada que eu possa fazer, seria melhor se eu morresse, nada mais parece fazer sentido, a dor é muito grande, não consigo carregar, parece simplesmente que não existe luz no fim do túnel. Essas expressões tem que chamar atenção. Às vezes no dia a dia a gente fala, eu queria dormir para alguém a gente escuta. Eu queria dormir para sempre, eu só queria dormir, não acordar, se eu morresse seria melhor, podia acontecer um acidente comigo e eu morrer. Eu nunca pensei em me matar, mas se acontecesse alguma coisa e eu morresse seria muito melhor. Essas são expressões que a gente tem que chamar a nossa atenção, criar um alerta para a gente poder procurar ajuda, procurar um médico. São, por exemplo, desesperança, desespero, delírio, desamparo, depressão, independência química. A pessoa pode entender como uma dor insuportável, que não tem mais nada que possa ser feito, que a gente chama de estreitamento cognitivo, que é quando a pessoa acha que só aquilo pode resolver o problema, né? Só vê essa saída, nada mais faz sentido, então eu tenho que suicidar porque é a única forma de acabar com a minha dor. Então, toda vez que tiver desesperança, desespero, desamparo, associado com o uso de droga principalmente, chamar atenção para procurar um tratamento. E o que fazer se a gente identifica sinais de risco, né? Em primeiro lugar, ser um bom ouvinte. Com toda atenção, só ouvir não adianta, né? Às vezes a gente fala mais, liga para fulano, conversa com alguém, porque às vezes naquele momento a vontade de se matar passou, mas a doença continua. Tem uma pesquisa que diz que no Brasil 100% dos suicídios são por transtorno psiquiátrico. No mundo, 96,8% dos suicídios são por transtorno psiquiátrico. Então, quer dizer, se você, naquele momento agudo, teve uma ideação suicida, uma planificação suicida, pode ser que passe, né? Você ligando, você comunicando com alguém, pode ser que melhore. Mas se você não tratar o transtorno psiquiátrico, não vai melhorar e a ideação vai continuar, e aí pode ser que aconteça um desfecho mental. Às vezes a gente fala, isso vai passar, né? A gente costuma dar conselhos, e não é a melhor forma, né? Fazer comparação, fulano passou por isso e melhorou. Isso não ajuda, porque a dor de uma pessoa
naquele momento ela vê como se fosse maior, né? Às vezes a dor do outro é até maior, mas para ela não. Para ela a dor dela é maior. Então, esse tipo de conselho não ajuda. A dor emocional é compreensível e aceitável, faça as vivências presentes, né? No paciente que está pensando, na pessoa que está pensando em suicídio, ela acha que é aceitável, né? Que está vivendo coisas tão ruins que aquele pensamento, e isso é, né, se matar é a única saída. O que a gente pode fazer também é demonstrar empatia, né? Ouvir, não dar conselhos, falar diretamente, mas às vezes não abordar de forma muito agressiva, às vezes escutar, perguntar de forma mais aberta e aí ir estreitando depois. E é um tema muito sensível e, em função disso, tem que ser uma pessoa que tenha uma confiança, a gente tenha confiança para poder falar sobre isso. Quando precisa de intervenção imediata, né, a pessoa que tentou suicídio, a pessoa que está falando em suicídio, que está planejando, a pessoa que, né, naquele momento tem um risco muito grande, o que tem que fazer é ligar para o SAMU. O SAMU, alguns têm psiquiatra, mas eles estão preparados para evitar o suicídio. Se for só um pensamento, só ideias de suicídio, não tiver nada planificado, aí eu procurar um médico. Como abordar? A gente tem que perguntar se tem planos para o futuro. A pessoa que às vezes tem planos para o futuro tem um risco maior, mas quando a gente tem planos, supostamente a gente tem um fator protetor. A gente perguntar para ela se vale a pena ser vivida, se a vida vale a pena, se a pessoa fala que não, tem que chamar, tem que nos alertar. Se a morte viesse, se ela fosse ela seria bem-vinda, também é um sinal de alerta. Se isso indicar, se essas respostas forem positivas, né, que tem um risco maior de suicídio, aí a gente vai afunilando, perguntando se já feriu, já tentou, já planificou, se já teve uma tentativa antes, porque aí vai aumentando a suscitabilidade desse paciente. O comportamento é uma urgência médica, a gente gosta muito de falar isso. O suicídio, né? A tentativa de suicídio é uma urgência médica, o pensamento de suicídio é uma urgência médica, e tudo isso a gente precisa intervir logo. Como urgência médica, tem um tempo ótimo para a gente conseguir a intervenção, para a gente conseguir evitar a morte, né? Não existe nada objetivo, assim, fazer um exame, fazer um teste para ver se a pessoa tem risco. Às vezes a pessoa acaba de tentar suicídio, quando a gente vai fazer o exame, a gente pergunta para ela, assim, e agora, o que você pensa? Assim, não, agora eu não vou tentar mais não. E aí acaba recebendo alta do hospital, porque falou, porque negou que estava com ideação suicida, sai de lá e tenta suicídio. Isso é comum acontecer, até porque a gente não tem muitos lugares de internação psiquiátrica. Então, a pessoa que acabou de tentar suicídio é uma pessoa de alto risco. Então, ela tem que ser observada 24 horas, tem que ter gente do lado o tempo inteiro, tem que fazer um tratamento, não pode ter acesso aos meios, né? Não pode ter arma, não pode ter medicação próxima, qualquer coisa, corda, fio, nada disso. Então, ela tem que ficar supervisionada. Para ir ao banheiro, a porta tem que estar aberta. E às vezes é difícil a gente ter uma pessoa que faça isso o tempo inteiro, mas é extremamente importante. Não adianta a gente falar assim, não, agora ela está tranquila, ela estava rindo aqui agora, porque se ela acabou de tentar, o pensamento não vai embora rápido assim. Né? E as pessoas que tentaram suicídio, as pessoas que morreram por suicídio, 50% já tinham tentado antes, né? Principalmente nos últimos 12 meses. Quanto mais próximo do suicídio, maior, da tentativa de suicídio, maior o risco. Né? E às vezes, por impulsividade ou por erro de cálculo na tentativa, a fatalidade acontece. Porque assim, às vezes, ela sempre fala de suicídio, nunca tentou. Às vezes, ela já tentou várias vezes e ela só faz para chamar atenção.
Tem alguns transtornos psiquiátricos que, de fato, elas têm um risco maior de fazer para chamar atenção, mas às vezes toma medicação demais, às vezes acha que vai conseguir sair e não consegue, então pode acontecer uma fatalidade, mesmo nesses transtornos psiquiátricos que têm um risco maior de fazer para chamar atenção. Na urgência e emergência, né, 24 horas de vigilância, com um cuidador habilitado, de preferência, sem acesso aos meios, com portas abertas, não, se tiver indo transferir o paciente que está no hospital, no pronto-socorro, for transferir para a internação, ela tem que ser feita na ambulância, né? Às vezes vai com os familiares e nessa ida já tem um suicídio. Paciente com alto risco e pouco suporte social, elas devem ser institucionalizadas, né? Até passar o risco. E em casos graves a gente tem a opção que é a eletroconvulsoterapia, que apesar de também ter muito estigma, né, que é o antigo eletrochoque, que as pessoas chamam de eletrochoque, é o mais efetivo dos tratamentos psiquiátricos que a gente tem. De compulsão, de notificação compulsória, até as tentativas, só que é muito difícil a gente ver que todas as tentativas são notificadas, deveria ser para a gente conseguir políticas públicas nesse sentido. As preocupações, que 56% morreram na primeira tentativa. Então, se 56% morreram, a gente não tem nada que a gente possa fazer mais nesses pacientes, né? 40% repete ao longo da vida, 20 a 25 nos 12 meses, a cada 4 dos que tentaram suicídio faz nova tentativa no ano seguinte, 12% acabam se suicidando em 10 anos, né? 38 vezes mais que a população geral, aproximadamente 9% morrerão após 5 anos, não necessariamente por suicídio, às vezes é o que eu falei do para-suicídio, né? Fazer coisas para conseguir morrer. 1/3 dos que têm ideação mantém a ideação por pelo menos 10 anos. E quando a gente tem um suicídio, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer a pós-venção. Para quê? Porque morreu, não tem mais jeito. Mas para a família, né, que é sobrevivente de perda por suicídio, ou sobrevivente do suicídio, a gente pode ficar mais próximo, a gente pode escutar, fazer uma terapia, né? Quando eu falo escutar, não é uma escuta não especializada. A gente pode ficar mais próximo, como amigo, como pessoas, mas incentivar que procure ajuda, né? De um psicólogo, fazer terapia psicológica para poder melhorar isso. Então, inclui habilidades e estratégias para cuidar de si e ajudar outras pessoas que estão passando pelas mesmas situações. E caso tenha alguma ideação suicida também, a própria pessoa conseguir identificar o risco e procurar ajuda. O próprio paciente e a família devem ser acompanhadas para evitar novas tentativas, bem como ajudar no processo de luto em caso de suicídio ocorrido. Estratégia com foco no suporte aos familiares, né, recrutamento ativo dos familiares sobreviventes, abordagem de grupo de apoio ao luto, conduzidos por facilitadores treinados. Não é qualquer pessoa, tem que ter habilidade para isso. A dificuldade na prevenção ocorre muito por conta dos estigmas, né, que é um assunto que às vezes até a imprensa não gosta muito de falar, e às vezes quando fala, elas falam de uma forma que até incentiva novos suicídios, né? A ABP tem uma cartilha que é para a imprensa de como deve falar sobre suicídio. Algumas pessoas falam como foi feito o suicídio, qual método usou, em qual local que elas tentaram, e isso incentiva quem está com ideia e não sabe como fazer. Então, se ela tentou e ela conseguiu daquela forma, eu também vou tentar. Então, isso incentiva o suicídio. Agora, falar de suicídio não aumenta o suicídio, ela previne, mas tem que falar de uma forma racional, a forma correta de falar. Existe uma pesquisa que fala que as pessoas que tentaram suicídio, 80% foram no médico, no clínico antes. Elas procuraram ajuda,
mas não falaram que estavam com ideação. Elas também não foram abordadas e acabaram não melhorando e suicidaram. 50 a 60 dos que suicidaram nunca se consultaram com um profissional de saúde, saúde mental, ao longo da vida. Então, ela não teve nem a chance de prevenir. E por que o Setembro Amarelo? Setembro Amarelo é uma campanha de prevenção para desconstruir o tabu diante do tema e orientar que prevenir é possível, desmistificar o tratamento psiquiátrico e combater a psicofobia. Psicofobia é um termo que a gente criou, né, que é o preconceito com os portadores de transtorno psiquiátrico, porque às vezes a imprensa fala, esquizofrênico mata, quem fez isso só pode ser doido. E às vezes a pessoa nunca teve um diagnóstico de transtorno mental e cometeu um homicídio, e aí acabam colocando como se fosse um paciente psiquiátrico, como se fosse todo paciente psiquiátrico. Tem é violento, isso é mentira. Normalmente os pacientes psiquiátricos eles sofrem mais agressão do que cometem. Então, não justifica a gente ter medo dos pacientes psiquiátricos. Não adianta você está indo no psiquiatra, você é doido. Esse tipo de comentário acaba piorando o tratamento, né? Piorando a adesão ao tratamento. As pessoas têm que tomar consciência de que ir ao psiquiatra é como ir no ginecologista, é como ir no cardiologista. Todo mundo que está passando por um problema psiquiátrico, um problema mental, uma doença, ela tem que procurar um psiquiatra. Não tem que ter preconceito, e esse tipo de comentário acaba por aumentar o tratamento inadequado, aumentar o risco de suicídio, aumentar as taxas de suicídio. O Setembro Amarelo também estimula programas educativos de formação de médicos e profissionais de saúde, usa a mídia de forma estratégica, né? Porque aprender como de falar sobre suicídio, incentivar a promoção de saúde na comunidade, orientar o controle e regulação dos acessos, né? Alguns meios, por exemplo, chumbinho, muita gente usa, pesticida, raticida. Tem alguns que nem são vendidos para mulheres, porque elas costumam tentar mais, né? Por exemplo, chumbinho. E restrição à arma de fogo. Estimular construções inteligentes, planejamento da cidade com medidas de segurança. Tem uma cartilha, que essa cartilha é para a população geral, que a ABP, junto com o CFM, fez isso, informando várias das informações que está aqui nessa palestra é da cartilha. E essa cartilha é para desmistificar a cultura e o tabu em torno do tema. Tem um site da campanha, que chama campanhasetembroamarelo.com.br, que a gente fala que conversar só não basta, né? Às vezes na crise ajuda, a conversa ajuda, mas se você não procurar um tratamento, se você não for psiquiatra, se você não fizer um acompanhamento correto, a chance de suicídio é muito grande. Então, a gente fala, o slogan da campanha de Setembro Amarelo salva vidas, por causa da procura, né, do tratamento.